A série começa com um grupo de alunos a caminho da escola, mais especificamente para a escola secundária, Kun. Entre esses alunos está uma garota chamada Ki-jun, que parece muito atraente. É óbvio que ela é realmente bonita, e todos ao seu redor falam sobre sua aparência e tentam falar com ela e cumprimentá-la. Mas ela não interage com eles de forma alguma, não por arrogância ou orgulho, mas porque este é o seu principal problema ao longo de toda a série. Ela não sabe como ser sociável ou interagir com as pessoas ao seu redor. Quando Ki-jun entra na escola, ela pega seu telefone e vemos que ela é uma grande figura no aplicativo Insa, que, aliás, é uma das plataformas de mídia social mais importantes no mundo deles. Todos os estudantes usam este aplicativo o tempo todo, postando sobre tudo o que acontece durante o dia. Ki-jun sobe as escadas cheia de confiança, mas então um choque. 2 meninos descem correndo e esbarram nela por acidente. Ela fica muito chateada com eles. Mas acaba sendo uma coisa boa. Isso a tira de um devaneio. Tudo até aquele momento era apenas a imaginação dela. Ela não é realmente atraente ou especial de qualquer maneira. E como dissemos anteriormente, ela não sabe como interagir com os outros ou ser social. Então, os 2 garotos voltam para se desculpar. Um deles diz que nem percebeu ela e pergunta se ela está na turma deles. Ela diz a eles que não está, mas está claramente muito chateada com o encontro. Ela se sente invisível, como se ninguém notasse que ela existe, e isso, ela percebe, é o seu problema na vida. Ela simplesmente não sabe como ser sociável. Quando Ki-jun está na sala de aula, todos os seus colegas de classe estão no aplicativo Insa, rindo e brincando enquanto leem as postagens. Todos eles estão ativos no aplicativo. Enquanto isso, Ki-jun fica sozinha e completamente desconectada. Mesmo tendo uma conta no aplicativo, ela não sabe como se tornar popular ou como escrever algo que atraia a atenção dos outros. Ki-jun tenta escrever um post que possa chamar a atenção, mas ela simplesmente não sabe o que publicar. Ela até tenta usar a inteligência artificial para ajudar, mas não chega a lugar nenhum e fica ainda mais frustrada. Ela acaba falando sozinha, sua voz ficando mais alta, e quando percebe alguém sentado perto dela, se preocupa que o tenha incomodado com sua voz e tenta se desculpar, mas ele diz que nem percebeu que ela estava sentada ali. Naturalmente, isso a machuca ainda mais. As palavras dele atingem um ponto sensível, porque ela já se sente invisível. Então, um dos colegas de classe dela, o presidente da turma chamado Choi, se levanta e diz a todos para colocarem seus deveres na mesa à frente deles. Quando perguntam sobre a aula de educação física, ela diz que passarão na sala de aula em vez disso. Todos estão empolgados, porque querem ficar dentro de casa e usar o aplicativo Insa. Quando Ki-jun vê o quanto todos gostam da presidente de classe e quão boa ela é lidando com as pessoas, ela pensa consigo mesma. É assim que uma pessoa verdadeiramente social se parece, alguém que todos amam. É por isso que ela consegue ser a presidente da classe. Mais tarde, a presidente da turma pergunta sobre 2 alunos que ainda não chegaram, e quando finalmente chegam, brincam com ela. Ki-jun fala sozinha novamente, observando como aquele garoto é ótimo em ser social e como todos ao seu redor gostam dele. O garoto brinca com a presidente da turma e Ki-jun descobre que ele está treinando para se tornar uma celebridade. Ela se encanta pela aparência bonita dele e conclui que é a boa aparência que o torna tão sociável. Quando Ki-jun sai da escola, ela fica chateada por ainda não saber como se tornar sociável. Em seguida, ela liga para a mãe. Ela vai para casa descobrir o que há para o jantar, apenas para ficar chocada ao descobrir que sua família saiu para comer sem avisá-la. Ela fica ainda mais chateada quando a mãe diz que simplesmente se esqueceu de levá-la. Ki-jun desliga o telefone, furiosa. Enquanto ela anda, alguém acidentalmente esbarra nela, deixando-a ainda mais frustrada e cansada. Ela continua andando, sem perceber que a pessoa que esbarrou nela olha para trás, como se soubesse quem ela é. Quando Ki-jun volta para casa, ela tenta mais uma vez se conectar com alguém no aplicativo Insa, mas ninguém parece interessado. No dia seguinte, na escola, ela está a caminho da aula de ginástica, quando um de seus colegas, um garoto bonito que está treinando para se tornar uma celebridade, a para. Ele diz que esqueceu o celular e pede para usar o dela. Ki-jun imediatamente entrega o celular a ele. Enquanto ela espera ele terminar de usar, ela está hipnotizada por sua boa aparência. Ela quer falar com ele, mas hesita, sentindo que fala demais. Quando ele termina, ele devolve o telefone e diz a ela que deve se apressar para não perder a aula de educação física. Ela pergunta se ele também vai, mas ele diz que está se sentindo um pouco doente e vai para o consultório da enfermeira. No campo, Ki-jun senta sozinha, enquanto seus colegas conversam e brincam uns com os outros. Ela senta-se ali quietamente pensando em sua conversa com um rapaz bonito, feliz por finalmente ter falado com alguém. Então ela ouve seus colegas de classe falando sobre um batom que uma delas trouxe e como vão mostrá-lo aos outros quando voltarem para a aula. Quando voltam para a sala de aula, as meninas percebem que o batom sumiu. Elas estão visivelmente chateadas, e como Ki-jun foi a última a sair da sala mais cedo, elas imediatamente perguntam a ela sobre isso. Ki-jun tenta falar, mas sua voz é tão baixa e nervosa que ninguém a ouve. Ela tenta ir embora, mas o garoto bonito aparece e a impede. Ele diz a todos que, na verdade, foi a última pessoa a sair da sala de aula, não Ki-jun, e que ela não pegou nada. Olhando ao redor, ele encontra o batom desaparecido e o devolve a eles. Ele diz que eles deveriam procurar melhor antes de acusar alguém e insiste que eles peçam desculpas a Ki-jun.
Eles pedem desculpas e depois vão embora. Ki-jun permanece em seu assento. O presidente da turma se aproxima e pergunta se ela está chateada, mas Ki-jun diz que está bem. O presidente diz que ela deveria ter se defendido. Então, o menino bonito entra novamente, dizendo que o tom do presidente provavelmente deixou Ki-jun nervoso demais para falar. O presidente, um pouco surpreso, pergunta se ele está se sentindo bem. Ela ouviu que ele foi a enfermeira. Ele diz que só estava verificando se estava bem. Então ele se vira para Ki-jun e pergunta se ela está bem. Ela diz que sim, e por dentro, Ki-jun está cheio de felicidade. Finalmente, alguém tomou partido por ela e mostrou que se importa. Ela tenta agradecê-lo, mas ele não a ouve. Quando ele diz o nome dela, ele erra. Ela olha para ele, visivelmente desapontada, e sai da escola chateada por ele nem ter acertado seu nome. Enquanto espera pelo ônibus, ela encontra um telefone ao seu lado. Ela acha que alguém deve tê-lo esquecido. Quando ela o abre, vê que tem o aplicativo INSA, aquele que ela sempre teve dificuldade em se conectar. Ela encontra muitas mensagens chegando e percebe que este telefone pertence a alguém da escola. Ela fica emocionada. Este telefone é o que a ajuda a descobrir todas as postagens anônimas sendo feitas e quem está por trás delas. Mais tarde, é revelado que o rapaz bonito era na verdade quem pediu aos dois rapazes do primeiro dia de aula para voltarem e pedirem desculpas a ela. No dia seguinte, um grupo de garotas que parecem ser repórteres visitam a empresa que treina jovens para se tornarem estrelas. Os trainees têm a proibição estrita de mostrar seus rostos em público, pois isso vai contra as regras da empresa. As garotas tentam tirar fotos dos trainees, mas falham. De repente, o garoto bonito do ensino médio passa e, ao contrário dos outros, ele não está escondendo o rosto. O restante de seus amigos já se esconderam, então ele acaba sendo claramente fotografado. Sua foto é carregada no aplicativo Insur, e rapidamente as pessoas descobrem quem ele é e em que série ele está, o que vai contra as regras do estrelato. Kanjo volta para a escola e joga basquete muito bem. Ele é um profissional nisso. Quando ele volta para a aula, o professor anuncia que Kanjo ficou em primeiro lugar no exame recente. O professor pede à classe que o aplauda, e Kanjo agradece a todos. Descobrimos que ele é sempre o melhor aluno da classe. Enquanto isso, Ki-jun está indo para casa, segurando o telefone que encontrou. Ela deseja poder ser a administradora do aplicativo Insur para aprender a lidar com as pessoas. É um dos seus sonhos. Quando ela chega em casa e abre o telefone, descobre que é realmente a administradora do aplicativo, e agora pode ver todas as postagens anônimas e quem as escreve. No dia seguinte, um novo aluno chega à escola. Ki-jun está entrando na aula, pensando para si mesma que agora sabe tudo por causa do telefone que encontrou. Ela ouve seus colegas conversando sobre alguém e tenta se juntar para ser mais sociável. Ela pensa erroneamente que eles estão falando sobre um personagem de desenho animado, mas eles ficam chocados ao perceber que ela não tem ideia do que estão falando. Eles sussurram que ela é irritante e está apenas fingindo saber de tudo. Mais tarde na aula, ela vê um dos colegas de classe, cujo post ela leu no Insu. Ele havia escrito que perdeu os fones de ouvido. Querendo ajudar, ela pergunta se ele precisa de novos, mas ele percebe que ela de alguma forma sabia que ele os perdeu e fica desconfiado. Ki-jun tenta evitar mais perguntas, mas o colega fica chateado e vai embora. O professor entra e pede para a turma ficar em silêncio, dizendo que eles são os mais barulhentos da escola. Então o novo aluno, aquele que saiu do carro mais cedo, entra. Ele parece um soldado e há algo intenso nele. O professor pede para ele se apresentar. Depois que o professor sai, Kanjo e outro aluno vão cumprimentá-lo. O novo aluno descobre que Kanjo está treinando em uma empresa de entretenimento. Quando ele pergunta sobre isso, Kanjo fica um pouco nervoso, como se estivesse escondendo algo. Ele agarra seu amigo e eles saem para comer pizza. Ki-jun sai e ouve alguns colegas falando sobre um vídeo que foi postado e rapidamente deletado do aplicativo. Ela se lembra de que pode descobrir quem postou usando o telefone que agora tem, já que é a administradora. Ela corre para verificar o telefone antes que alguém a veja. Ao mesmo tempo, Kanjo volta para a sala de aula para pegar seu telefone e encontra um bilhete em sua mesa dizendo para ir ao auditório para encontrar alguém. Quando ele chega lá, ele vê que é a Ki-jun. Ele pergunta a ela o que ela quer dele. Ela parece animada por ele realmente ter vindo. Ki-jun mostra a Kanjo um vídeo que ela tem. É de um cara cantando muito mal. Todos na aula falaram sobre isso e tentaram descobrir quem é. Ki-jun diz a ele que ele é o cara no vídeo, o cara com a voz terrível que todos riram. Kanjo nega e finge que não sabe do que ela está falando, então volta para a aula. A presidente da turma, Choi, pede para ele gravar um vídeo com ela, mas ele está irritado e recusa. Nesse momento, Ki-jun se aproxima e fica chocado ao vê-la. Ele pede para ela conversar lá fora. Quando eles saem, o novo rapaz os nota juntos. Eles vão para um lugar tranquilo na escola e Ki-jun diz a Kanjo que este será seu local de encontro secreto a partir de agora. Kanjo pergunta por que estão se encontrando. Voltamos ao passado, quando Ki-jun tinha lhe dito que sabia que era ele quem estava cantando no vídeo. Ela fez uma proposta para ele. Ela deletaria o vídeo e nunca contaria a ninguém se ele fizesse um favor para ela. Quando ele perguntou que tipo de favor, ela disse: "Você tem que confessar na frente de todos que gosta de mim." Kanjo fica surpreso, mas Ki-jun lhe diz que ela quer.
ser famosa, e a única maneira de ela conseguir isso é se ele a ajudar. Ele acredita nela. Quando Kanjo vai para a escola, descobre que suas fotos foram espalhadas por toda parte. Todos os amigos dele se juntam, querendo tirar fotos com ele. Eles também dizem a ele que suas fotos se tornaram virais no Instagram. Então voltamos novamente ao momento em que Ki-jun estava com Kanjo e o pressionou a confessar, na frente de todos os seus amigos, que ele tem uma queda por ela. Naturalmente, ele está chocado com o pedido dela. Ele diz a ela que é um trainee e não pode fazer algo assim, mas ela insiste, dizendo que quer ser famosa no Insurra e não pode fazer isso sem a ajuda de alguém já popular. Quando ele recusa, ela promete que vai guardar o segredo dele e não vai contar a ninguém se ele ajudá-la. Eventualmente, fica claro que Kanjo concorda em ajudar. De volta ao presente, Ki-jun agradece por ele concordar em ajudar, mas Kanjo diz que só fez isso porque ela o chantageou com o vídeo. Ki-jun então explica como ela quer que ele confesse para ela na frente dos colegas de classe durante a primeira aula do dia, dizendo que gosta dela. Mas Kanjo fica bravo, chamando a ideia de louca. Vendo-o chateado, Ki-jun sugere uma alternativa, que ele confesse a ela após sua partida de basquete. Kanjo ainda não gosta da ideia e diz a ela que todas as suas sugestões estão desatualizadas. Ele diz que ela precisa se comportar bem se quiser ser querida e popular. Ela responde dizendo a ele para inventar um plano ele mesmo. E assim, o acordo deles terminou. Naquela noite, enquanto Ki-jun está em seu quarto, ela abre o aplicativo e vê muitas pessoas postando que vão confessar seu amor no dia da confissão. Ela começa a imaginar Kanjo executando o plano e fica muito animada. Enquanto isso, Kanjo está em seu quarto, zangado e confuso, sem saber como fazer o que Ki-jun pediu. Ele tenta encontrar uma maneira de terminar o acordo. Enquanto Ki-jun navega pelo celular, ela vê algumas garotas falando sobre o novo aluno transferido, surpresas com a popularidade que ele ganhou, mesmo tendo chegado há apenas uma semana. Ela o procura no Insu, mas descobre que ele nem está registrado no aplicativo. No dia seguinte na escola, Ki-jun nota que todos os pares de alunos sentados juntos parecem estar apaixonados. Ela está cada vez mais desesperada para se tornar famosa. Sem querer, ela esbarra no novo aluno e o celular dela cai no chão. Ela pede desculpas e ele fala com ela. Parece que ele já a conhece de antes, então ele se afasta. Enquanto isso, Kanjo chega na aula. O presidente da turma se aproxima dele e diz que alguém acabou de confessar seu amor por sua paixão. Então agora, ele também tem que confessar. Ki-jun entra na aula esperando que Kanjo confesse na frente de todos, mas ele hesita e vai embora. Ela fica decepcionada. Enquanto Ki-jun caminha pelo pátio da escola, dois meninos estão jogando água um no outro e um pouco da água a atinge. Ela congela, sem saber o que fazer. Kanjo intervém e a protege da água. Ele aproveita a oportunidade para confessar seu amor por ela na frente de todos. Ki-jun se afasta em silêncio. Quando ela sobe as escadas, ela esbarra no novo aluno novamente. Ele fala com ela mais uma vez e se lembra de um momento em que ela quase caiu, e tanto ele quanto Kanjo a seguraram pelo braço para impedi-la. Depois que o novo aluno se afasta, ele diz ao diretor da empresa que quer permanecer na escola e se formar lá. O diretor sente que é por causa do antigo amor. O diretor então pergunta se há mais alguém treinando para se tornar uma estrela. O novo aluno responde que ele é o único assinado com a empresa. É quando ele percebe que Kanjo mentiu. Ele não está treinando com nenhuma empresa, assim como Lian e Ki-jun foram salvos. Depois que Kanjo salva Ki-jun de cair, ele pergunta por que ela estava com aquele cara. Ki-jun diz que é um velho amigo. Kanjo pede para eles se sentarem e conversarem, e quando o fazem, ele pergunta sobre o amigo com quem ela estava. Ki-jun explica que o conhece há 6 ou 7 anos, desde quando moravam no mesmo bairro, mas depois que ele se mudou, ela nunca mais teve notícias dele. Kanjo diz a ela que confessou seus sentimentos por ela como ela queria, mas ela responde que ainda não é famosa no Insu. Instagram, conforme o acordo deles. Ela sugere que poderia rejeitá-lo na frente de todos para criar mais burburinho e ajudá-la a se tornar mais famosa. Mas sua sugestão realmente irrita Kanjo. Ela o pressiona novamente usando o vídeo que tem, e isso o força a concordar com tudo o que ela pede. Eles decidem que ele a ensinará a ser mais sociável. Ele diz para ela focar nas partes únicas de sua personalidade. Ki-jun se inspira no que ele diz e sai para começar a colocar isso em prática. No caminho, ela encontra duas garotas que estão chateadas. Ela tenta confortá-las e tirá-las do desânimo emocional, mas acaba falhando. Kanjo diz a ela que ela fez isso da maneira errada. Ela decide tentar um novo método. Mais tarde, durante a aula de educação física, ela tenta mostrar suas habilidades atléticas. Ela fica excessivamente entusiasmada ao chutar a bola e acaba caindo de cara no chão. Outro fracasso. Ela continua tentando métodos diferentes, mas continua falhando. Kanjo se aproxima, a leva de lado e diz que tudo o que ela está fazendo está errado. Ela começa a chorar e diz a ele que ele é um cara social popular e nunca entenderia o que ela está passando. Ele diz a ela que se não tivesse mentido e dito que era uma estrela em treinamento, ele seria apenas um cara comum sem fama. E se essa mentira for exposta, seu status com os amigos mudará completamente. Mas ela diz a ele que mesmo que ele não fosse uma estrela, ainda seria popular e querido.
Enquanto Ki-jun se afasta, ela vê 2 de seus colegas maltratando Mong, amigo de Kanjo. Ela fica desconfiada, sentindo que algo está errado. No dia seguinte na escola, Ki-jun está de bom humor. O novo aluno desenha secretamente um retrato dela em um pequeno papel e quer entregá-lo a ela. Mas antes que ele possa, o presidente da turma, Choi, aparece e começa a falar com ela. Ki-jun está emocionada que alguém está começando a interagir com ela. Choi a convida para almoçar com eles, e Ki-jun está animada por finalmente fazer parte de um grupo. A caminho do almoço, ela encontra um novo aluno, Lee Young, que sempre age de forma desdenhosa com ela. Ele a provoca novamente, dizendo que seu rosto está cheio de rugas, e que ela não mudou nada desde os velhos tempos. Ela fica chateada e diz para ele não falar mais essas coisas. Lee Young diz que ela está agindo assim, porque Kanjo confessou seu amor por ela, e ela está tentando esquecer o passado. Mas ela insiste que não quer mais ser a sua antiga versão, e diz que vai almoçar com seus novos amigos. Enquanto Ki-jun caminha com seu novo grupo, Choi diz a ela que agora ela é a nova amiga deles. Eles perguntam sobre o relacionamento dela com Kanjo, e a confissão dele. Então Lee Young se junta a eles, caminhando com o grupo, e começa a falar sobre seu passado com Ki-jun, como ele costumava protegê-la quando eram crianças. Ele então pergunta a Ki-jun qual é a decisão dela em relação a Kanjo, como se fosse algum tipo de exigência pública, mostrando claramente que está muito interessado nela e começando a ficar com ciúmes de Kanjo. Lee Young também começa a dar dicas sobre o suposto treinamento de Kanjo, já que agora sabe que é tudo mentira. Kanjo, enquanto isso, está andando pela rua quando encontra Lee Young. Lee Young diz a ele que se ele é realmente um trainee, deveria estar na agência agora, porque há uma aula acontecendo. Kanjo tenta evitar a situação, mas Lee Young o agarra agressivamente e diz diretamente que ele é um mentiroso. Não é um trainee, não é uma estrela. Kanjo percebe que Lee Young descobriu a verdade e acredita que Ki-jun deve ter contado a ele. Ele acha que ela o traiu ao expor sua mentira. Lee Young fica bravo, acusando Kanjo de enganar a inocente Ki-jun, sem saber que ela na verdade sabia de tudo e tinha planejado tudo com Kanjo desde o início. Kanjo fica chateado e vai embora. Enquanto isso, Ki-jun está sentada com suas amigas em um restaurante, aproveitando a comida e dizendo que é a primeira vez que sai para comer com outras pessoas. De repente, o telefone de Young toca e ele sai. Enquanto ele está fora, a presidente da turma pergunta a Ki-jun o que ela acha de Kanjo. Ki-jun diz timidamente que ainda está pensando nisso. Então, ela se lembra das 2 garotas que viu mais cedo andando com Young e pergunta à presidente da turma se pode ir ao banheiro. Mas, na verdade, ela quer descobrir para onde Young foi. Lá fora, ela vê Young dando dinheiro a uma garota que está sendo muito rude com ele. Ki-jun intervém, o que irrita Young. Ele grita com ela e a repreende por se envolver. Mais tarde, quando ela volta para a escola, tenta mandar mensagens para Kanjo, mas ele vê suas mensagens e as ignora de propósito. Ki-jun está confuso e não entende por quê. Quando ela o vê na aula, ele ainda não responde e a humilha deliberadamente na frente de todos, recusando-se a falar com ela. Sua velha amiga a vê nesse estado, a leva para fora da sala de aula e pergunta por que ela está chateada e por que está sempre andando com Kanjo. Ele então pergunta se ela gosta do Kanjo porque ele é um trainee ou porque é bonito. Ki-jun não responde. Ela apenas chora e pede para sair, mas ele segura seu braço para impedi-la. Nesse momento, Kanjo sai e vê ele segurando o braço dela, o que faz ele pensar que algo está acontecendo entre eles. Seu velho amigo diz a ela que Kanjo a enganou e a todos os outros, que ele não é um trainee de jeito nenhum. Ki-jun, aflito, diz a ele que ele nem conhece nenhum dos amigos dela. A amiga percebe que ela já sabia a verdade, e Ki-jun diz que Kanjo deve ter tido um motivo para o que fez. Ele então pergunta se ela tem sentimentos por Kanjo, mas ela diz que são apenas amigos. Ela enfatiza novamente que ele não conhece ninguém do círculo dela e se afasta. Em casa, ela tenta ligar para Kanjo novamente, mas o telefone dele está desligado. No dia seguinte, na escola, ela tenta falar com ele, mas ele se afasta novamente. Ela tenta explicar que houve um mal-entendido, mas ele já tomou sua decisão e se afasta novamente. Mais tarde, Kanjo está andando com Young e Choi, quando de repente se afasta. Young sai logo depois, e o presidente da turma fica se sentindo chateado e sozinho. Ki-jun está voltando para casa, quando vê Young sendo atacado por algumas pessoas. Ela rapidamente grava o incidente. Quando eles anotam, ela mostra um vídeo da garota que estava com eles. A mesma garota agora vista com outro cara. O cara fica bravo e quer bater na garota, mas Ki-jun o impede e continua gravando. A garota fica furiosa e bate em Ki-jun. O cara também tenta atacá-la, mas Kanjo aparece de repente e os afasta. Ki-jun pede desculpas a ele e diz que não revelou seu segredo, que ele entendeu tudo errado. No dia seguinte, Ki-jun está super feliz na escola porque pela primeira vez ela se tornou popular no aplicativo. Seus amigos agradecem. Ela corre para o local de costume onde encontra Kanjo e o encontra esperando por ela. Ela agradece a ele por ajudá-la a se tornar famosa, e ele pede desculpas por tê-la entendido mal. Ela diz a ele que foi ele quem a ensinou a ser sociável. Ela pede a ele para continuar ensinando-a e diz que vai se esforçar e aprender rápido. Ela segura a mão dele, o que o deixa desconcertado, mas ele concorda em ensiná-la. Nesse momento, seu velho amigo aparece e diz que também vai ajudá-la a se tornar sociável.
Ki-jun e Kanjo ficam surpresos. Então o amigo diz que a razão pela qual ela não tem confiança é por causa das rugas no rosto. Isso a chateia e também irrita Kanjo. Ele diz a ele que, em vez de criticá-la, ele deveria destacar suas boas qualidades. Zombando dele, o velho amigo dela pede a Kanjo para listar o que há de especial nela. Kanjo tenta, mas tem dificuldade. Ele só consegue dizer que ela é gentil. O amigo interrompe, dizendo que a conhece há mais tempo e melhor. Mas Kanjo insiste que agora a conhece melhor. Os dois começam a discutir novamente, e Ki-jun evita a briga. E quando voltam para a aula, o presidente da turma anuncia uma competição. É um desafio de vídeo de 1 minuto. Ji-jun fica muito animada e quer filmar um vídeo. A princípio, ela pensa em pedir a Kanjo ou ao seu velho amigo para filmar com ela, mas quando ela pergunta, ambos recusam porque, como trainee, Kanjo não pode mostrar seu rosto publicamente. Eles dizem a ela que deve confiar em si mesma. É quando ela se lembra do vídeo terrível que fez antes e muda de ideia completamente. Kanjo diz a ela que precisa depender de si mesma se quiser ganhar. Seu velho amigo zomba dela, dizendo que ela nem sabe o que é realmente um vídeo curto. Quando Ki-jun volta para a aula, ela encontra todos os seus amigos filmando juntos. Então Yang entra e sorri para ela. Ela pensa que ele vai filmar com ela, mas em vez disso, ele se junta a outra pessoa. Ela encontra a presidente da turma, Choi, e pergunta se pode se juntar a ela para a gravação do vídeo. Choi concorda e fica impressionada com a ousadia de Ki-jun. Enquanto isso, Kanjo está andando na rua quando encontra o antigo amigo de Ki-jun, que lhe diz que está interessado em Ki-jun, mas também diz a Kanjo que ele está mentindo e, portanto, não está qualificado para cuidar dela e que deve ficar longe dela. Mais tarde, Ki-jun está deitada na cama quando Choi lhe envia o vídeo da dança que elas vão performar juntas. Ki-jun assiste ao vídeo com Kanjo, mas rapidamente desiste porque não sabe dançar. Kanjo diz a ela que Choi é uma dançarina profissional e uma youtuber famosa, que dança desde criança. Então, o velho amigo de Ki-jun se junta a eles e ajuda a ensinar a dança. Ki-jun fica muito feliz e animada para aprender. Depois de memorizar a dança, ela visita Choi, que está tomando alguns comprimidos, mas os esconde quando vê Ki-jun entrar. Choi claramente parece chateada com Ki-jun, e acontece que ela costumava ter sentimentos por Kanjo, mas Kanjo acabou se apaixonando por Ki-jun e confessou para ela. Logo antes da apresentação de dança começar, Kanjo, o velho amigo de Ki-jun, e Yang chegam para assistir. Quando a dança começa, Ki-jun rouba a cena e impressiona a todos. O público fica muito envolvido com ela, o que irrita Choi. Depois, no banheiro, Ki-jun encontra Choi e tenta falar com ela, mas Choi friamente diz para ela se afastar. De repente, Choi desmaia e perde a consciência. Ki-jun a leva rapidamente para a enfermaria da escola com Kanjo. A enfermeira diz que Choi tomou pílulas de dieta, que são proibidas na escola. Mais tarde, Ki-jun verifica como Choi está e a encontra acordada, mas Choi fala com ela de forma rude, dizendo que a odeia e que ela não é nada na vida. Ki-jun fica profundamente chateada, percebendo que Choi amava Kanjo. Então Ki-jun diz a Kanjo que eles deveriam confessar tudo a todos, incluindo o fato de que a confissão deles foi planejada. Ela diz a ele que se ele se recusar, ela divulgará o vídeo dele. Kanjo tenta falar com ela e entender por que ela mudou, mas ela o evita e insiste que ele deve fazer o que ela diz. Ki-jun então se senta sozinha, refletindo sobre o quão próxima ela ficou de Kanjo, e diz a si mesma que deveria ter mantido distância. De repente, seu velho amigo aparece e a encontra chorando. Ele a leva a um restaurante para comer. A princípio, Ki-jun se recusa a comer qualquer coisa, mas Yang gentilmente a força a comer um pouco. Ela diz a ele que deveria ter se mantido afastada porque causou mal a outros, referindo-se a Choi, e que deveria ter permanecido inocente. Yang fica chateado ao ouvir isso e a leva para o lugar onde costumavam brincar quando crianças. Lá, ele a encoraja, dizendo que ela deve ser forte e não deixar seu rosto ficar cheio de rugas. Ki-jun menciona Kanjo, o que deixa Yang irritado. De repente, eles encontram Kanjo. Ele fica com eles e tenta se aproximar de Ki-jun, mas Yang o impede e diz que foi ele quem a conheceu primeiro. Ki-jun interrompe e diz a Yang que... Ela diz a ele que o encontrará novamente, então se afasta, e Kanjo rapidamente encerra as coisas entre eles. Ela o deixa. No dia seguinte na escola, todos estão esperando ansiosamente pela aparição de Kanjo, a estrela da escola. Ki-jun tenta falar com Choi, mas Choi a impede e nem lhe dá chance de falar. Ela fala com ela de forma rude e vai embora. Mais tarde, Ki-jun percebe que muitos posts anônimos sobre Kanjo estão se espalhando online e ela quer deletá-los todos. Enquanto está sentada à noite deletando-os, Choi a vê, pega seu telefone e se recusa a ouvir sua explicação. Choi pega o telefone e diz para ela esperar até que ela volte. Ao mesmo tempo, Kanjo está filmando um vídeo no qual confessa tudo. Ki-jun está chorando e pensando em contar a Kanjo o que aconteceu. Enquanto isso, Yang está no treino e o gerente diz a ele que agora está autorizado a aparecer publicamente com o rosto à mostra. No dia seguinte na escola, Ki-jun encontra todos os seus amigos falando sobre Yang após descobrirem que ele é um trainee. Ela não vê nem Kanjo nem Yang por perto. Então Choi aparece e puxa Ki-jun de lado para conversar.
Ela exige o telefone de volta, prometendo que não vai usá-lo mal novamente, mas Ki-jun recusa. Ela diz a Choi que sabe o segredo de Kanjo e que vai postar o vídeo para expô-lo. Ki-jun tenta impedi-la, mas Choi está determinada. Quando Choi se afasta, Ki-jun corre atrás dela, esbarra nela e derruba o telefone da mão dela, então pega-o e corre. Claro, isso irrita Choi e ela grita. Quando Ki-jun volta para a aula, todos estão falando sobre a aparição repentina de Kanjo. Ela esbarra em Yang, deixa o telefone cair e entra em pânico, pensando que pode estar quebrado. Yang diz a ela que o segredo de Kanjo está prestes a ser revelado. Ki-jun fica profundamente afetada e quer encontrar uma maneira de ajudar Kanjo. Isso irrita Yang e ele se afasta, deixando-a. Ki-jun vai para um lugar na escola e encontra Kanjo lá, com Choi e Yang. Ela verifica como ele está e ele verifica como ela está também. Ki-jun tenta encontrar uma solução para a situação de Kanjo, mas Choi está muito zangada. Ki-jun então confessa que é ela quem está por trás do aplicativo anônimo e que pode ver todas as postagens, quem as postou e quem as deletou. Kanjo acredita nela e percebe que ela está dizendo a verdade. Nesse momento, Kanjo sente que seu segredo já foi exposto, então decide lançar um vídeo no qual confessa que não faz parte do grupo de trainees. Choi fica bravo, xinga e sai furioso após ouvir o vídeo. Ki-jun chora, dizendo a Kanjo que ia resolver a situação, mas ele calmamente diz para ela relaxar. Quando voltam para a aula, encontram um lugar de Kanjo pichado com tinta e cheio de lixo. Ki-jun e Yang os impedem, então Yang chama Kanjo e eles saem juntos. No dia da premiação do concurso de vídeos, o vencedor é anunciado. É o Kanjo. Ele sobe ao palco e pede desculpas aos amigos, dizendo que viveu uma vida de mentiras, mas agora quer viver honestamente e em paz. Mais tarde, Choi liga e se encontra com ele. Ela pede desculpas e Ki-jun os vê juntos, feliz por terem feito as pazes. Ki-jun devolve o telefone ao lugar onde o encontrou e depois encontra Kanjo. Quando o vê, ela o abraça e agradece por lhe ensinar lições valiosas e por enfrentar o problema corajosamente. Enquanto estão sentados juntos, ele confessa que realmente a ama. Eles ficam juntos, felizes com seus amigos. Na cena final, Ki-jun diz: todos devem focar nas características únicas de sua personalidade para serem amados e se tornarem populares. E assim, nossa série chega ao fim. Se você gostou do programa, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, e apertar o ícone do sino para não perder nenhum dos novos programas.